Eleições 2020. Hoje exibimos a quarta de um total de 18 sabatinas exibidas durante o mês de outubro, com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo e os 4 vices das chapas mais bem colocadas nas pesquisas. Em pauta, as questões que vão ajudar você, eleitor que está em casa, a definir o seu voto. Quem comanda as entrevistas é a Denise Campos de Toledo. E nesta série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, hoje eu converso com o Celso Russomano, do Republicanos. Celso, boa noite. Boa noite. Prazer muito grande estar aqui numa casa em que eu trabalhei 11 anos, né? 11 anos de Gazeta. E foi onde eu comecei a minha vida de jornalista. Então, eu fico muito honrado de estar aqui. E tem todo um trabalho como jornalista em defesa do consumidor, não é? É verdade. Agora, eu queria saber, Celso, do outro lado, porque a gente está passando por uma crise econômica muito séria, Verdade. não é? Que é um desafio para muitas empresas, pequenas empresas que sofreram as consequências. Você, eleito prefeito, o que faria para reativar de fato a economia, principalmente os pequenos negócios? Bom, a gente primeiro precisa restabelecer que os negócios funcionem, né? Você veja que os restaurantes em São Paulo, eles estão com uma dificuldade muito grande. E eu acho que a forma com que o governo está tratando isso não é a correta. Você fechar o restaurante às 10 horas da noite, quando o paulistano tem o hábito de começar a jantar às 9, inviabiliza qualquer restaurante. E os almoços já não estão lá essas coisas, porque muita gente está ficando em casa. Então, você tem que analisar se você pega a Covid a partir das 11 horas da noite, não. Você está sujeito a qualquer momento. Se você tomar todos os cuidados, ficar uma hora mais aberta, já geraria uma quantidade imensa de empregos. Mas do ano que vem a gente espera que tudo esteja funcionando normalmente. Se nós né? tivermos a pandemia, vacina, né, Denise? Se a gente tiver a vacina, com certeza absoluta. Se não, a gente vai ter que estudar um caminho vertical, não horizontal, protegendo as pessoas vulneráveis, que tem qualquer tipo de doença, né, as pessoas idosas, mas a gente vai ter que ter um caminho. E esse caminho não foi feito, né, para que a economia fosse restabelecida. Imagina se a gente não tivesse o auxílio emergencial, o que seria dessas pessoas que vivem nas periferias? Já na terceira semana da pandemia, eu gravando reportagens pela rua, nos supermercados, pela periferia, casas de carne, etc. e tal, a gente já via as pessoas falando, olha, se não tiver dinheiro a gente não vai ter o que comer. E eu estava vendo o momento em que as pessoas iam começar a saquear os supermercados para poder se alimentar. Por isso o auxílio emergencial foi extremamente importante. Então, mas do lado do empreendedor, você pensa em alguma ajuda Sem dúvida financeira? nenhuma. É possível a prefeitura fazer isso? A prefeitura não teria recurso para isso. Nós vamos ter um recurso, né, um auxílio paulistano para as pessoas de baixa renda, complementando o auxílio emergencial do presidente Bolsonaro. Que acaba em dezembro, né? Pois é. E a gente pretende incentivar, sim, né, as empresas de todas as formas possíveis, os mecanismos que a prefeitura tem, para que elas voltem a trabalhar e gerar emprego. Se a gente tiver uma economia funcionando, a cidade cresce. Sem economia funcionando, a cidade, infelizmente, não cresce. E os empregos estão nos pequenos empreendimentos, né? Então, esses empreendedores, nós vamos trabalhar para ajudá-los, sem dúvida. Agora, Celso, em relação à habitação, que também é um problema sério que nós temos, moradores de rua, né, a população mais carente da cidade, teria alguma estratégia? Você tem falado mesmo, sempre na questão do governo federal, e ele acaba de lançar um novo programa, né, da Casa Verde e Amarela. Daria uma combinação? Como é que você vê a situação habitacional de São Paulo hoje, da cidade? Olha, Denise, nós temos 70 e poucos prédios no centro da cidade invadidos e mais 100 abandonados. Só que a legislação paulistana é tão complicada para você fazer um retrofit, e para quem está nos assistindo, é uma reforma deixando o prédio em condições habitacionais modernas. Inclusive eu vim agora de um prédio que foi feito um retrofit maravilhoso, diga-se de passagem, e você não diz que é um prédio que tinha 60 anos de idade. Com isso, se a gente mudar a legislação através do plano diretor, que nós vamos mexer nele em 2021, né, a legislação assim prevê, nós vamos conseguir fazer com que esses prédios se tornem habitações de baixa renda para atender essa população que está sem moradia. Importante dizer que no centro da cidade você tem água,
você tem energia elétrica, você tem telefonia, e quando você adensa para as pontas da cidade, você não tem nada disso. Então você tem que levar transporte, tem que levar toda a infraestrutura. Nós temos um centro da cidade que tem que ser modernizado, né, para que ele tenha uma aparência melhor. E só dando condições ao empresariado de fazer esse trabalho é que nós vamos fazer. Mas você tem um prédio que tem uma escada de 1 metro de largura, né? E a legislação atual diz que tem que ter 1,20 m, você não pode derrubar o prédio para fazer com que esse prédio seja utilizado pela população. Você tem que achar outros mecanismos, e Nova York, que é uma das cidades mais adensadas do mundo, mostra que você pode ter escadas de incêndio externas, né, garantindo a moradia de quem precisa. Agora, essa mudança viria então no plano diretor, e você pensa alguma coisa maior também na periferia da cidade, porque a cidade cresce em todos os lados, né, e exige mais transporte, exige mais serviço público. Você tem que adensar a cidade com critérios. Tóquio é mais adensado que São Paulo, Paris é mais adensado que São Paulo, Nova York é mais adensado que São Paulo, e tem critérios para adensamento. Nós temos que pensar em São Paulo para 20 anos. E a forma com que a cidade é adensada é assim: você proíbe a construção, você exige uma outorga onerosa, ou seja, um pagamento para você poder construir determinada altura em determinada localidade, e você cria impedimentos que fazem com que a cidade se adense e descoordenadamente. Você sabe qual que é o bairro mais adensado da cidade de São Paulo? Né? Estima que fosse o Jardins ou Moema? Não é. Não é, porque sabe tem menos prédio. Sapopemba é um adensamento horizontal, né? A maior quantidade de pessoas estão naquela região. Por quê? As casas foram construídas sem critério nenhum e, infelizmente, por falta de opção. Se a gente começar a fazer adensamento com critérios, né, mudando um pouco a legislação, nós vamos concentrar a cidade de forma com que as pessoas possam viver com tranquilidade e com qualidade de vida. Agora, em relação aos transportes, porque a gente tem que atender toda essa população que está mais distante, não é? Nós tivemos aí os aplicativos ocupando muito espaço, muito avançando muito. Agora, você pensa numa reestruturação? Olha, nós precisamos, primeiro, resolver o problema dos corredores. Segundo, nós precisamos aproveitar o que nós temos de moderno, que são os aplicativos, onde você controla a velocidade do ônibus e você controla a quantidade de passageiros que você tem dentro do ônibus. E se você tem uma linha mais carregada, você pode aumentar a quantidade de carros ou aumentar o espaçamento entre um ônibus e o outro para fazer com que a população tenha qualidade. Agora, os ônibus têm que todos, a parte deles já são, e eu venho discutindo isso desde 2012, né, com um piso baixo, com suspensão a ar, com ar-condicionado. Então, o transporte tem que ter qualidade. Assim como hoje você tem opções de transporte individual, que seria o táxi e o aplicativo, e todos atendem a população, você tem que ter ônibus com qualidade, para que a população seja bem atendida. E população que ocupa durante muito tempo, né, o transporte Sem público. dúvida nenhuma. Esse é o problema do adensamento descoordenado, né? As pessoas vão se afastando e fica mais difícil de chegar no centro. O que você tem que fazer? Você tem que descentralizar a cidade, levando, né, o comércio, a indústria para os bairros mais afastados, fazendo com que a pessoa saia da sua moradia, trabalhe no seu bairro, compre no seu bairro, né, usufrua dos parques e escolas que nós vamos abrir nos finais de semana para lazer, a fim de que você tenha qualidade de vida naquela localidade, sem você precisar se deslocar todo dia para o centro e voltando, perdendo no mínimo 2 horas, uma de ida e outra de volta, para poder trabalhar. E aí você perde a qualidade de vida. Agora, um desafio permanente aqui da cidade, Cracolândia, que eu estou perguntando para todos os candidatos, é uma história que vem rolando há muitos anos, né, que ninguém consegue resolver. Qual seria a sua proposta em relação a isso? Denise, em primeiro lugar, inteligência, né, das forças policiais, porque se eu te disser que no bar da esquina não tem cerveja para vender, você vai lá perguntar para o dono do bar da esquina se tem cerveja? Ou seja, onde não tem o produto, não tem o consumo. E disso eu entendo profundamente. Então, se você consegue impedir que a droga entre na Cracolândia, você vai
tratar essas pessoas posteriormente. Agora, se você deixa a droga entrar, se o tráfico está dentro da Cracolândia, você está trazendo mais pessoas, inclusive de outros estados, e nós temos uma quantidade imensa de pessoas que vieram de outros estados para usar, né, e comprar a droga a céu aberto. Então, nós precisamos de um trabalho de inteligência e um segundo trabalho que é tratando essas pessoas, a começar pela sua família. Você não consegue fazer com que uma pessoa que esteja usando drogas seja tratada se você não acompanhar a família junto nesse processo de tratamento. Então, a partir do trabalho junto com a família, nós vamos conseguir melhorar. Eu não posso dizer aqui que nós vamos acabar da noite com o dia com a droga, porque eu fui vice-presidente da CPI do narcotráfico, prendemos 150 narcotraficantes, denunciamos 1000 pessoas e nós não conseguimos acabar com a droga. São operações constantes. São exatamente constantes e contínuas o tempo todo, dando mais do que isso, amor a essas pessoas, porque elas estão lá sem noção do que estão fazendo. Agora vamos falar de educação, né? Nós estamos chegando quase ao final do ano, a pandemia interrompeu as aulas, agora que está retornando aos poucos, mas fica uma desigualdade maior, tem aquela precariedade das pessoas que até por condição física não conseguiu acompanhar, condição financeira, desculpa, acompanhar. E física também, né? Isso você tem razão. A educação online. Como reorganizar tudo isso, repor essas perdas, diminuir a desigualdade, dar suporte para aquelas crianças que não conseguiram acompanhar e, mais do que isso, combater a evasão escolar que já é registrada? Bom, a evasão foi total, né, porque as crianças, principalmente de mais baixa renda, não conseguem acompanhar o ensino à distância porque não tem nem internet. E o atual prefeito queria distribuir tablets sem chips. E aí correu atrás, depois que o Tribunal de Contas impediu isso, né, das operadoras para ver se comprava o chip separado. Deveria ter feito em conjunto, né, porque as operadoras tinham condição de liberar os tablets, até por aluguel ou por compra, junto com os chips, de forma tal que as pessoas pudessem usar o tablet só para o estudo em determinada hora e fora do horário de estudo para lazer. Foi feito tudo da maneira errada. Nós queremos consertar isso sem dúvida nenhuma, mas mais do que isso, eu não vou abrir mão de repor as aulas que essas crianças perderam, nem que a gente tenha que ter um segundo período, né, durante o ano letivo do ano que vem, para que as pessoas possam voltar a estudar, porque esse ano perdido vai custar muito caro lá na frente, quando essas pessoas precisarem, como você bem disse, prestar um concurso, prestar um vestibular, eles vão ficar em condição de desvantagem das crianças que estão nas escolas particulares. E aí, com mais contratação de professores? Isso sem dúvida nenhuma. Mas mais do que isso, né, nós temos problemas que vêm de 0 a 3 anos, né, das creches. Então, nós vamos criar vouchers, né, e para zerar essa história da vaga na creche, da vaga no berçário, você precisa resolver de imediato. Então, você com voucher, se você não tem a vaga, você dá o voucher para a mãe procura qualquer uma das escolinhas que tem no bairro dela, contrata a escola para o atendimento à sua criança, enquanto isso a prefeitura vai diminuindo o déficit. Perfeito. Nós conversamos aqui com o Celso Russomano, que é candidato a prefeito de São Paulo pelo Republicanos. Celso Russomano, muito obrigada. Eu que te agradeço. Com vocês.